queria refletir com você hoje sobre a assistência aos domésticos da fé, a assistência social da igreja. Será que isso aí seria um papel fundamental da Igreja de Cristo aqui na Terra? Ou isso aí pode ser descartado, porque a igreja ela tem um papel apenas de ensinar aquilo que é espiritual e não se preocupar com aquilo que seria o social? É isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, e você é convidado a ficar conosco, a fazer um leve estudo, uma meditação na Palavra de Deus. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Júnior aqui quem vos fala, somos podcast, começando aqui mais um episódio, tentando trazer algum assunto da Palavra de Deus para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar, tá? Eu queria fazer uma pergunta para você, à luz da Palavra de Deus, tá? Uma igreja em que ela abandona os seus fiéis, tá? Dizendo, olha, você que está passando por esse momento financeiro difícil, vá viver uma experiência com Deus, tá? Uma igreja que, se tiver um pastor enfermo, doente, ele vai ser desprezado porque ele está vivendo um momento de frieza espiritual, algo está passando na vida dele, e simplesmente o corpo apostólico, os presbíteros da igreja abandonam aquele pastor. A pergunta é: a igreja pode ser considerada cristã quando ela toma esse tipo de atitude? Qual a sua opinião em relação a isso? A igreja, ela não tem um papel social para com os seus membros, bem como para a sociedade que está ali no seu entorno, a sociedade em geral. Qual a sua opinião sobre isso? Nós queremos conversar um pouco sobre esse assunto, tá? Em que pese, nossa ênfase aqui vai ser a assistência aos domésticos da fé. Isso aqui pode ser aplicado a toda e qualquer pessoa, tá? Não só aos domésticos da fé. Vamos lá, vamos para a Bíblia. É importante a gente enxergar na palavra. Olha, de antemão, quando você tem uma escola de interpretação da instituição que você se encontra, essa instituição ela prima pelo alegorismo, tá? Então, você que não sabe o que é alegorismo, ela busca um significado para todas as coisas. Por exemplo, Jesus e os discípulos estão no barco. Então, o barco, ele vai dizer que é o quê? Que vai dizer que o barco é a obra. A vela, ele vai dizer que é o Espírito Santo. O remo, ele vai dizer que é a instrumentalidade. O travesseiro é a revelação, porque a gente descansa na revelação. O leme é isso aqui é... Então, ela busca um significado para todas as coisas. Isso é alegorismo, tá? E nós sabemos muito bem que o alegorismo é uma escola de interpretação, dado início ali com Filo de Alexandria, tá? A Alexandria é uma escola de interpretação, começou com Filo, depois Orígenes e etc, tá? Onde ela busca essa questão do alegorismo. Tudo tem um significado oculto, tudo tem um mistério. Daí porque, quando a gente vai interpretar a palavra de Deus, tá? Com base nesse tipo de método de interpretação, você vai ver que você não precisa fazer nada por alguém. Como assim, Pastor Júnior? O senhor poderia me explicar? É claro. Vamos dar um exemplo. Você vai dizer assim, que enquanto as religiões e as igrejas estão preocupadas em dar o pão da padaria para aquele que está precisando, necessitando, a verdadeira igreja, a igreja fiel, ela dá o pão de Cristo. Ela dá Cristo, que é o pão da vida. Então, ela não se preocupa com as ações sociais, tá? Ela se preocupa apenas com o tal do espiritual. Mas veja só, o que será que está por trás disso?
seria a ignorância da palavra de Deus? Seria ignorância daquilo que a palavra do Senhor escreve sobre esse assunto? O que é que vocês acham? Começa a refletir comigo friamente. Olha, as igrejas, elas têm imunidade tributária, tá, no país, exatamente porque ela exerce um papel social, tá? Então, o Estado brasileiro entende que as igrejas brasileiras exercem um papel social de restaurar drogados, de ajudar pessoas que são necessitadas, de resolver problemas relacionados a casamento, família e etc e tal. De forma que o Estado deixa de tributar as igrejas, porque a igreja está fazendo um papel que o Estado deveria fazer. Então, ela abre mão de parte dos tributos, ela dá imunidade ou isenção tributária para as igrejas para que ela exerça um papel social, tá? Então, juridicamente, a igreja que não exerce esse papel social, ela está cometendo um equívoco. Tem algo equivocado diante da lei brasileira, certo? Vamos lá. Vamos estudar aqui a luz da Bíblia. Então, primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, quando você estuda alegorizando tudo, você não vai ajudar ninguém. Porque a água, ela vai simbolizar o Espírito Santo, Jesus, o pão vai simbolizar o pão da vida, que é Jesus, o corpo de Cristo, mas você nunca vai ajudar ninguém, tá? Vamos lá. Eu queria começar a conversar com você, biblicamente falando, em Atos dos Apóstolos, tá? Veja só, a Bíblia diz assim, Atos 2, a partir do 41, vamos devagar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas. Então as almas iam absorvendo a palavra que era pregada e quase 3.000 almas se convertem. E eles perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui. Aí se você vai interpretar isso aqui à luz, tá? À luz de uma escola de Alexandria, alegorizando tudo, colocando isso aqui tudo numa dimensão espiritual, da quinta dimensão e etc., você vai dizer que eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão, que é o que é o pão? O pão é a palavra da vida. E nas orações. E aí você não entende que eles partiam o pão mesmo, tá? Isso significa compartilhar. Vamos ver aqui o contexto, tá? Para que você entenda. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, todos tinham tudo em comum. E aí o que acontecia? Verso 45, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha, aqui a gente já precisaria parar para a gente conversar bastante sobre isso, né? Não é que as pessoas vendiam todas as propriedades que tinham e lançavam os pés dos discípulos. Não era assim. Era à medida que as pessoas iam se convertendo, se tinha ali uma pessoa necessitada, os cristãos vendiam propriedades que tinham, né, em sobejo, fazendas, para repartir com aqueles que eram necessitados, para que todos tivessem um local de habitação, comida e etc e tal. Veja o que a igreja fazia. Agora, como é que você espiritualiza isso aqui? Vendia as propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, os cristãos que iam se convertendo, que estava necessitado, recebia por parte da igreja uma ajuda financeira, tá? Porque aqueles que tinham necessidade recebiam na medida da sua necessidade, para que essas necessidades foram supridas pela igreja, tá? E aí eles perseveraram unânimes todos os dias no templo, no partir o pão em casa,
Isso não é ceia, irmãos. Ceia no sentido de igreja, pão e vinho. Não, é partir o pão. Comer com os que são necessitados. E todos comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aí eles iam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor às igrejas aqueles que haviam de se salvar. Então, como eu posso dizer, o verso 45, especificamente, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. E cada um tinha necessidade. Segundo cada um tinha necessidade. Como é que a gente alegoriza isso? Não tem como. Isso era de fato. As pessoas deixavam, tá, de pegar parte daquilo que tinham de sobejo, pegava parte disso aqui, vendia e entregava para os apóstolos distribuíam para aqueles que iam sendo salvos e que tinham necessidade. Na medida da necessidade, essas necessidades eram totalmente supridas pela igreja daquela época, a igreja apostólica, tá? Que é o modelo de igreja para nós. Bom, não bastasse isso, eu queria dizer para vocês que a Bíblia é clara em ensinar que a igreja, como corpo de Cristo, deve ser um lugar onde o amor, a compaixão e a assistência aos necessitados deve ser praticado. Certo? Vou dar exemplos aqui, ó. Textos da palavra de Deus. Anote, tá? Gálatas 6:10. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, fazer o bem a uma pessoa não se resume apenas a orar por ela, tá? Eu já tive oportunidades de viver momentos em que foi levado o nome de pessoas que estavam necessitadas e o pastor da igreja, na época, disse assim: olha, nós vamos perguntar a Deus se Deus aceita que a gente entregue algo para fulano de tal. Irmãos, a Bíblia já diz, não precisa consultar a Deus, irmãos. Não precisa fazer bibliomancia para dizer que aquilo que a Bíblia expressamente já determina que a gente faça. Portanto, tá aqui, ó. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos. É obrigatório, irmãos. Especialmente quem? Especialmente os da família especialmente os da família da fé. Então, ninguém na igreja poderia estar passando por qualquer tipo de necessidade, porque a igreja ia suprir. Então, veja só, eu queria deixar bem claro uma coisa aqui também, tá? Vamos dar um exemplo. Eu sou pastor da igreja e a gente vai fazer uma ação social. É louvável o pastor dizer: olha, nós vamos fazer uma ação social em tal canto. Quem pode entregar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, a gente fazer uma comida? Quem pode 1 quilo de carne, verduras? Amém. Glória a Deus. Mas a igreja, o CNPJ deve entrar com uma parte. E quiçá, nós podemos dizer, a maior parte. Por quê? Porque a igreja já é alvo de quê, irmãos? Dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Tá? Que os dão como forma voluntária de amor. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta para a igreja, ali já está embutido, tá? Os aluguéis, as contas e a ajuda aos necessitados. Já está ali. Isso não significa dizer que você, voluntariamente, não possa chegar e dizer: olha, eu gostaria de contribuir com o macarrão para a sopa, eu gostaria de contribuir com a verdura para o sopão. Você pode, isso aí é tranquilo fazer isso. Mas quando a igreja faz um movimento onde você financia o sopão e a igreja não entra com nada, a igreja entra com o nome, isso aí é preciso se observar. Mas vá lá, que ainda faça. E quando você tem uma igreja que diz assim: não, pão da padaria é para religião. Nós somos responsáveis
por entregar o pão profético, o pão da revelação, Jesus Cristo. Essas coisas aí a religião faz e faz muito bem, tá? A gente não precisa disso. Irmãos, isso aí está errado. Biblicamente está errado. A igreja deve ajudar aqueles que são necessitados, especialmente os domésticos da fé. A Bíblia diz assim, especialmente. Então, de especial, aqueles que já aceitaram Cristo. Não pode passar por necessidades na igreja. Não pode, irmãos, não pode. A igreja deve ajudar essa pessoa. Não só os irmãos, mas a instituição, o CNPJ, deve ajudar aqueles que são necessitados. E os irmãos sabem muito bem, um dos motivos que eu saí da seita cristã Maranata foi porque ela deixou 3 pastores necessitados de alimento na pandemia e um pastor, ela não quis pagar a cirurgia de um pastor que tinha 40 anos de ministério. E aí? Isso pode ser considerado uma igreja cristã? Não pode ser. Na minha visão teológica, é uma seita, tá? Vou trazer outros textos aqui. 1 João, do capítulo 3, do 16 ao 18, diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Preste atenção. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vem cá, algum irmão está indo para as arenas para você ir para o lugar dele hoje, no lugar onde você está aqui no Brasil, por exemplo? Se alguém tiver recursos deste mundo, se alguém tiver recursos desse mundo e vir seu irmão em necessidade, preste atenção no que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 3, verso 16 a 18. Mas não se compadecer deles, se alguém tiver recursos desse mundo e vir seu irmão em necessidade, mas não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus não está nessa pessoa. Não está nessa pessoa. Não está. Filhinhos, não amemos de palavras. Olha o que o texto diz aqui, viu? Isso aqui é muito sério para nós. Muito sério. E a gente precisa meditar, tá? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que é ação, irmãos? Se não é de você ir lá e suprir a necessidade do irmão, a igreja se preocupar com essa pessoa que está doente, que precisa de um exame, que precisa de uma cirurgia, vá lá, irmãos, que a igreja não tem a totalidade do valor. Porque a igreja, como CNPJ, ela tem contas a pagar. É fato isso. A igreja tem contas a pagar. Mas se ela está líquida, tá? Se ela tem valores em caixa, ela deve ajudar. Desde que não comprometa as finanças da igreja, né, irmãos? Vamos dar um exemplo. A igreja tem R$1.000 de caixa. Um irmão, ele vai fazer uma cirurgia, tem 2.000. A igreja vai dar R$1.000 de caixa. Com 5 dias, acontece o quê? O aluguel e etc e tal. Eu sei que a igreja vive pela fé, mas a gente tem que observar a questão da liquidez, tá? Isso porque nós vivemos numa questão da igreja estar atrelada a coisas como luz, água, internet, materiais, mas a ajuda deve vir. Indiscutivelmente, a ajuda deve vir. Então, aí João diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação. Em ação. E o que é ação? Ajudar aqueles que são necessitados. Veja só, irmãos, aqui um exemplo, claro, texto bem conhecido, Lucas 10, do 30 ao 37, que fala do bom samaritano. Aquilo é um exemplo, irmãos, de uma pessoa que estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi pego por salteadores, foi achado semi-morto. O sacerdote passou, olhou, viu, passou de largo. O levita viu, passou de largo. Aí o bom samaritano, que era o que, irmãos? Inimigo. Era inimigo. Veja até onde vai o amor de Cristo em nós, de nós ajudarmos o
inimigo. Não só os domésticos da fé, não só as pessoas que são necessitadas, mas até o inimigo. Se estiver precisando, você tem que ajudar. Assim você mostra que você é um verdadeiro cristão, segundo Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz em favor de quem, irmãos? Em favor dos inimigos, daqueles que crucificaram ele. Não foi assim? Aí Jesus chegou e disse assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. É isso? Então vamos lá. Bom samaritano. Nessa parábola, Jesus nos ensina a verdadeira piedade. Tá? Não está na palavra, nas aparências religiosas, mas em ações concretas de compaixão. Tá aí, o levita fez o quê? Nada. O sacerdote fez o quê? Absolutamente nada. Religiosidade, irmãos, função, cargo em igreja não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. O que vale é o amor de Cristo no nosso coração. E aí João fala, como é que pode o amor de Cristo estar em nós, permanecer em nós, se nós não amamos aquele que está necessitado? E eu tendo condições não ajudo. Não há. Aí o versículo chave, né, desse Lucas capítulo 10, 37, é quando Jesus chega e diz assim, vai e faça o mesmo. Então o Senhor deu uma ordem, vá e faça. Execute, haja. A fé sem ação, ela é morta. Né? Vamos lá. Olha como é interessante essa questão, porque muita gente alegoriza tudo, não, porque o que é importante é a salvação, a vida eterna, e é. Mas o reino aqui, nada? Não é para executarmos nada? Vamos ver aqui, ó. Olha o que Jesus Cristo disse. Eu vou abrir esse texto que eu quero ler. Mateus 25, de 34 a 40. Mateus, deixa eu abrir aqui. Mateus 25, do 34 ao 40. Eu quero ler. Olha o que o texto diz. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você vai surpreender, tá? O problema é que a gente lê pedacinho de texto, é só isso. Verso 35 diz o quê? Porque tive fome e me deste de comer. Que é isso, irmão? Se não é assistência social. Não é? Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Agora vai alegorizar para ser tudo espiritual, enquanto a religião que está aí fora faz tudo, dá o pão da padaria, dá assistência, visita ao hospital, tá tudo certo. Mas nós nos preocupamos com o espiritual. Enquanto isso, as pessoas desassistidas dentro da igreja. Como eu recebi a notícia aqui, de um pastor de Juiz de Fora, cuja esposa está com câncer. O filho fez o quê, irmãos? Tá fazendo uma cotinha. Tá na rede social. Eu vou até fazer essa ajuda, tá? Eu vou fazer uma ajuda. O filho fazendo uma cotinha para fazer exames, para cuidar da mãe que está com câncer. A mãe é esposa de um pastor da Igreja Cristã Maranata. A pergunta é, a igreja assistiu? Não sei. Para fazer cotinha. E olha que esses dias o presidente disse que tinha 2 bilhões de reais. Será que não tem condições de pagar os exames da irmã? Que ela está precisando com câncer? Quando a gente faz isso, a gente tá amando o próximo? Especialmente os domésticos da fé? O que é que você acha? O que é que você acha? Vamos lá. Vai alegorizar, tive fome. Fome da palavra, e você deu a palavra. Tive sede, é o Espírito Santo, você vai dar lá. Ou palavra viva, palavra da vida. Era estrangeiro, porque nós estamos nesse mundo aqui, e nós conhecemos uma obra que nos hospedou, é assim? Vamos lá. Vamos ver aqui. Estava nu e vestisse. A gente estava nu, que nu fala do pecado, e vestisse com a vestimenta da salvação. Olha. Adoeci e me visitasse. O homem chega doente pelo pecado. Mas visitou, o Espírito Santo visitou, né? E a pessoa foi curada.
tive na prisão, a prisão do pecado, e fosse ver-me. Veja só, irmão. Vou dar só uma dica. Estive na prisão e fosse ver-me. Quando eu estava na prisão, você estava lá fazendo visita para ver-me. A questão é a seguinte, queridos. Se fosse prisão do pecado, a igreja tinha que ir lá e ver? Ou tinha que ir lá e libertar em nome de Jesus? A igreja tinha que visitar a pessoa na prisão, na cadeia do pecado, ia lá, visita a pessoa e deixa a pessoa? Tá vendo que não combina, queridos? A igreja tem que libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos, expulsar demônios. Está lá na palavra. Então, não combina com a alegorização. Isso aqui é de fato, irmãos. E que pessoas teve fome, a pessoa deu de comer, sede, deu de beber, era estrangeiro, deu hospedaria, estava nu e foi lá, deu roupa, entendeu? Adoeci, foi lá visitar, esteve na prisão e foi te ver. Aí, olha o que a Bíblia diz, verso 37. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E Jesus está dizendo, olha, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu adoeci, eu estive na prisão. Aí os justos responderão naquele dia do Senhor, tá? Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando teve fome e temos de comer, ou sede e temos de comer e de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, Jesus, né? Rei lhe dirá, em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quando vocês fizeram para esses pequeninos irmãos, vocês estavam fazendo para mim. Então, quando a gente ajuda o próximo, ajuda o necessitado, aos pequeninos irmãos, os mais simples, os mais carentes, os mais necessitados, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Ao próprio Jesus. Aí, veja só, vai alegorizar, irmãos. Então dirá também aqueles que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preste atenção. Preste atenção. Porque tive fome e você não me deu de comer. Receba essa aí na titela. Receba isso na titela. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles lhe responderão, os que vão para o fogo do inferno. Para o fogo, o Guiena, né? Na verdade, saíram do inferno sendo lançados no fogo de enxofre. Eles também responderão, Senhor, quando nós te vimos, e você com fome, com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? Quando foi que isso aconteceu? Aí o Senhor responderá, em verdade vos digo que quando a um deste pequenino não fizeste, vocês não fazem para mim. Então irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Olha o que o Senhor está dizendo, queridos, que é aquele que não ajuda o necessitado, o irmão que está enfermo, aquele que está precisando de alimento, aquele que está precisando de um exame, a igreja ela não ajuda, esses vão para o fogo do inferno. E a pergunta que não quer calar é, como você tem a audácia de dizer que a igreja de Cristo, a verdadeira única, que canta Maranata, que Jesus venha? Quando você canta Maranata para Jesus vir, você está julgando, você está cantando esse julgamento aqui, tive fome e não me deste de comer. É isso mesmo, só a tradição está dando. A religião se encarrega disso, faz muito bem, mas nós não. Nós temos a obra, nós cuidamos do espiritual. Quando faz isso, negou comida aos pequeninos. O destino é o inferno. Você está entendendo? Isso é sério, né? Isso é muito sério. Irmãos, eu estou só lendo a Bíblia, tá? Estou condenando ninguém para o inferno, não, porque não tenho competência para isso. Estou lendo a Bíblia.
Tiago, para encerrar, irmãos, olha o que aqui Tiago diz. A fé sem obras é morta. Se um irmão, Tiago 2, do 15 ao 17, se um irmão ou irmã estiverem necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e vocês lhes disser, vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se e satisfaçam, até satisfazerem-se. Sem porém, diz assim a Bíblia, por nada, dar nada aos que necessitam, que de benefício traz? Tá vendo alguém necessitado, precisando de ajuda? Você, não, vá embora. Deus vai ajudar, Deus vai dar uma experiência. Não ajuda não. Deixa a pessoa viver a sua experiência, fazer rifinha na internet. Deixa ela fazer. Assim também, a fé por si só, não acompanhada de obras, ela é morta. A fé de um povo que não ajuda aos necessitados, é uma fé morta. Profética, mas é morta. É uma fé da quinta medida, mas é morta. É uma fé revelada, mas é morta. Morta. A verdadeira fé acompanha ações práticas. João capítulo 13, verso 35, olha o que diz, finalizando aqui, de fato. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E ama como? Ajudando, irmãos. Ajudando. Ama ajudando aqueles que estão carentes, são necessitados, que estão precisando. Agora me diga, irmãos, como eu posso ser considerado cristão se eu vendo necessitado, mando ele embora? E não consigo ajudar uma pessoa. Não ajuda. Não ajuda, tá? Não ajuda. Aí eu pergunto a você, o lugar onde você está é lugar cristão? Ah, prega Cristo. Tá, mas vive... Olha o que Jesus falou aqui. Você que está tão preocupado em ir para o céu, gritando, Maranata, o Senhor Jesus vem. Você que grita tanto assim. Teve fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso e não fosse me visitar. E aí? Irmãos, quando você faz isso em particular, show, você está demonstrando que é cristão. Mas quando a instituição não faz, ela está demonstrando que não é uma instituição cristã. Ela não é, porque os ensinamentos de Cristo são todos esses que eu falei. Só trouxe textos, irmãos, do Novo Testamento e das cartas de Paulo. Certo? E aí, o que é que você acha? A sua igreja é cristã? Acha que sim? Acha que não? Penso que talvez? Pois é, trouxe essa palavra para que a gente possa refletir, né? Estamos aí saindo do Natal, iniciando o Ano Novo, né? Trouxe por provocação, né? Os irmãos falaram comigo para fazer um vídeo dessa esposa de pastor necessitada fazendo rifa na internet. Meu Deus, vamos ajudar, né? Vamos ajudar, que a gente ajuda até inimigo. Imagina a esposa de um companheiro, de um pastor, tá? Bom, queridos, reflita sobre a palavra de Deus. É importante que ela seja o seu farol e seu guia, o seu norte. A palavra de Deus, tá? E sempre eu digo, ó, um olho no peixe, o outro no gato, 2 na Bíblia, 2 olhos na Bíblia e pé na estrada. São os podcasts, Pátio Júnior, que fala. Deus abençoe a todos.